Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nós começamos mais um Conexão Universitária. Nós estamos na semana 29, tanto do devocional escrito quanto do devocional online pelo aplicativo. Então, se você está nos acompanhando tanto por um quanto pelo outro, a semana 29, com o tema Decida Sarar. Eu sou o João Heck, estou aqui mais uma vez com vocês apresentando o programa. Estudo psicologia na PUC, estou no 8º período, fui líder do Dunamis Pockets, lá na PUC também, sou da comunidade Alcance, e para mim é um grande prazer ter aqui comigo o Robin e a Dilane. São pessoas incríveis que vão estar aqui compartilhando um pouco sobre o que Deus já fez e o que Deus está fazendo na vida deles. Quero te lembrar que se você não baixou ainda o nosso aplicativo, que você entre na sua App Store e baixe lá o Pão Diário Universitários, que a gente sempre está postando tanto os devocionais semanais quanto conteúdos dos nossos parceiros, seja da BC2, seja da ISRIs, de tantos outros parceiros que contribuem para o reino de Deus. Então, baixa lá o app, fica por dentro do que a gente está fazendo. A gente publica também artigos com temas específicos, fica lá por dentro. E se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, que lá é o nosso maior meio de comunicação com todo mundo, então você fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Mas vamos ao que interessa, eu quero conhecer um pouco dos nossos convidados, eu quero saber quem são eles, o que eles fazem, a formação universitária deles. Então eu queria começar primeiro por você, Dilane. Me conta um pouquinho quem é você, o que você faz. Opa, que bom, gente. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? E assim, eu comecei por biologia há muitos anos atrás. Comecei por biologia, fui até o 3º ano na Universidade de Ponta Grossa. E já quero falar que ali eu já tive o primeiro contato com a ABU e com toda uma parte de discipulado de universitários, né? A gente tinha um projeto chamado Projeto Diálogo lá, e nós trabalhávamos com tanto evangelismo quanto com discipulado e bate-papo e tal, com universitários, tanto no campus quanto no centro de Ponta Grossa. E era muito legal aqui, né? Aí, após isso, eu fui fazer teologia, fiz todos os anos teologia, fiz pós-graduação e tal, e no finalzinho da teologia comecei psicologia também. Então, sou apaixonada pelo ser humano, amo demais, né? O meu contato com universitários é bem grande, eu tenho muitos universitários, atendo muitos universitários, Legal. psicóloga clínica, mas atendo muitos universitários. Meu marido é professor universitário na Federal, de pós-graduação, né? Tenho uma filha universitária que está na UP. Então, assim, é um mundo com Tá tudo universitário. ligado. Sim, né? E eu gosto demais. Que legal, Dilane. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Realmente a gente se sente privilegiado. E você, Robin? Conta um pouquinho sobre você. Robin, que é um conhecido nosso aqui já das lives. Então, ela comentou aí sobre Ponta Grossa também. Minha primeira universidade foi na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu comecei cursando serviço social lá, mas acabei não continuando, né, o curso. Eu sou ali da região também dos Campos Gerais, né? Nasci na região dos Campos Gerais, vim para cá há 4 anos. E hoje eu sou formado como bacharel em administração aqui em Curitiba, aqui na Andrade. E hoje atuo agora na área do marketing, né, que é um dos pilares da administração, e nessa parte de universitários, né, muitos já até sabem, mas eu fui líder de um grupo universitário dentro da minha universidade, e hoje tenho começado um projeto dentro da minha igreja, com uma frente universitária ali com algumas pessoas, e com todos nós aqui somos apaixonados por Jesus, eu gosto de falar da palavra de Deus, creio que a gente, como universitário, a gente é um evangelista nato, né? Precisa estar lá dentro como uma presença forte, né? E, em geral, eu também atuo junto também na música. Então, é meio que esse compilado de várias coisas que eu faço aí resume um pouco o Robin Williams. Que legal. Lembrando que não é o ator, né? Não é o ator, na verdade. É o projeto de ator. Gente, que prazer ter vocês aqui.
E vamos direto à temática, então, Decida Sarar. E hoje, além de ter os dois convidados aqui, nós temos o prazer de que um dos convidados foi o escritor desse devocional, que é o Robin. Então, antes da gente entrar nas nossas perguntas, para o nosso bate-papo, eu queria perguntar, Robin, você na época que escreveu esse devocional, o que te motivou a escrever sobre esse assunto de Decida Sarar? Então, esse texto, ele foi, aliás, uma das ministrações minhas lá na Unicel, né, que era o nosso Legal. grupo. A gente fazia várias ministrações e a gente estava num tema, numa certa temática, e um dos temas era sobre sarar, né? Sobre a gente decidir esquecer o nosso passado e viver uma nova história com Deus. Então, foi mais motivado realmente para incentivar as pessoas a esquecer o que foi antigo, aquilo que passou na vida delas e viver o novo, né? Eu vivi por vários processos que eu tive que decidir sarar, eu tive que decidir ser curado. E até engraçado, né? Esse tema soa de uma forma engraçada, porque decidir sarar. Quem que não quer ser curado? Quem que não bate a mão, bate o pé em algum lugar, machuca e não quer ser curado? Mas por muitas vezes a gente acaba não querendo sarar. A gente quer simplesmente ficar ali com a nossa dor reprimida e continuar da mesma forma, né? Então foi isso, foi meio que um grito para a galera, falando, se você quer ser curado, você tem que decidir ser curado. Uau, glória a Deus por isso mesmo, porque você deu aquele empurrão na galera, né, para não se acostumar com aquela dor, né, mas você ter uma força, seja através das outras pessoas juntamente, mas olhando primeiramente para o Senhor, para que você pudesse sair desse lugar, né, de sofrimento. Então, já correlacionando tudo isso, eu queria perguntar para a Dilane daí, como que a gente encontra Deus, então, mesmo em meio a dor e sofrimento, Dilane? Diz para a gente o que você acha disso. Bom, em primeiro lugar, eu queria só contextualizar um pouquinho, né? Antes de responder exatamente a tua pergunta, quando a gente fala de sofrimento, a gente tem que falar de todas as esferas do sofrimento, né? O sofrimento físico, o sofrimento da alma, o sofrimento mental, né? Todas as esferas de sofrimento, né? A doença, ela está no nosso meio, ela é presente, a gente conhece tudo isso, né? Faz parte da nossa vida. E eu acho que essa questão que você traz ali, Robin, sobre decidir sarar, é muito legal, porque é se colocar no lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de ressignificação. Então, eu tomo uma escolha, eu tomo uma decisão mesmo de me colocar nesse processo de cura, né? A gente sabe que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. E em todas essas dimensões nós podemos ter o adoecimento, né? Então, assim, como Deus pode entrar nesse lugar do ser biopsicossocial e espiritual? Ele é o criador. Ele fez, ele tem a essência desse negócio. Ele consegue, né? Ele consegue, né? Nós é que não temos muitas vezes as chavinhas para a gente abrir esse processo, para a gente liberar esse sarar, essa cura, esse processo de restauração mesmo. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda muitas vezes de amigos, ajuda muitas vezes de igreja, muitas vezes de psicólogo, de médicos, né, que são instrumentos de Deus para que a cura venha, para que a restauração venha, né? Então, acho que dando uma pincelada aí, a gente vai talvez aprofundar mais, mas eu acho que Deus, ele faz parte, ele não está alheio a nada disso. Deus não está longe, Deus não está distante. Deus veio trazer a presença dele através de Jesus Cristo, e a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que ficou aqui para nos ajudar, ela sim é que nos restaura e que nos dá condições para enfrentar as adversidades, os problemas, as questões e tudo mais. Então, para começar, eu acho que é por aí. Não, é isso mesmo. E isso que você falou, Dilane, é até algo bem interessante, porque eu, como psicólogo em formação, eu já comentei aqui em outra live também sobre
a gente ser biopsico, social e espiritual, né? Que muitas vezes deixamos... existem teóricos que deixam o espiritual de lado, né? Mas nós cremos num Deus superior que fez todas as coisas, né? E se ele diz que nós nascemos do Espírito, né? Nós somos espirituais. Mas, e Robin, o que você acha, então? Como encontrar Deus em meio à dor e sofrimento? Isso acaba sendo até um pouco, né, não uma redundância, mas assim, é como foi comentado, assim, ele é o Criador, né? Ele sabe de tudo aquilo que a gente já viveu. Eu, no meu processo de conversão, passei por uma dor muito profunda e foi através de Deus, né, que eu acabei entendendo, né, que eu só seria curado por meio dele. E para poder encontrar, a própria palavra fala, né, que quando a gente está passando por lutas, quando a gente se encontra, quando a gente entende que a gente é humano, aí que a gente acaba encontrando a Deus de uma forma mais profunda. Quando a gente se torna fraco, aí que a gente consegue ver que Ele é superior, Ele é o único que pode nos curar. No texto original, né, que eu fiz dessa administração, eu falei muito sobre Pedro, e Pedro, uma das coisas que ele sabia fazer muito bem, ele era um ótimo pescador. E uma das coisas que a gente tem que entender é que para ser curado, a gente muitas vezes vai ter que parar de fazer aquilo que a gente é muito bom. Eu sou bom nisso aqui, mas eu basicamente é deixar o nosso orgulho de lado e falar: Deus, eu sei fazer isso, eu poderia fazer X coisas, mas o Senhor é o único que pode me curar. Então, uma das formas é a gente aceitando que a gente tem um problema, que a gente tem uma dor, que a gente precisa de ajuda. Existe uma frase de um autor que ele fala assim, que 50% da cura, que 50% da cura é quando a pessoa assume que ela tem um problema. 50% ela assumiu. Agora os outros 50% vai ser um processo de coisas para ela ser curada. Uau, é isso mesmo. Dilane, diz aí. É comum, né? É comum, por exemplo, eu escuto muita gente, as pessoas chegam dizendo: eu levei tantos anos, né? 20 anos, às vezes, para chegar aqui, para chegar num lugar, num lugar de cura, num lugar que pode existir uma restauração, sabe? Isso em diversos lugares, né? Na igreja, ou no consultório de psicologia, ou no médico. Às vezes a pessoa procrastina demais, conta história para ela mesma o tempo inteiro, às vezes tem um ganho secundário, sabe aquelas justificativas assim? Minha família foi sempre assim, né? Isso aqui é hereditário, minha mãe é assim, meu pai é assim, nanana. Então eu conto as histórias e eu vou levando a vida desse jeito. Às vezes eu levo a minha dorzinha com a barriga, sabe? E aquilo incomoda e, às vezes, limita de um jeito a vida da pessoa que ela se vê num atoleiro mesmo. Ela não consegue sair dali com os próprios recursos, né? Então, quando a gente para pensar sobre o que é saúde, né? Saúde é flexibilidade. Hoje, saúde não é só doença física, né? Saúde não é só um restabelecimento físico, ela é um bem-estar. Quando a gente fala em qualidade de vida, não é só uma questão de luxo, mas é uma questão de eu poder proporcionar para mim mesma, decidir fazer boas escolhas, condições para que realmente, nos meus limites, nas minhas condições, eu possa me colocar mais num lugar de ressignificação da minha história, da minha dor e do meu sofrimento, né? Então, eu acho que isso que o Rob falou, né, sobre a vida de Pedro, a gente pode ver na Bíblia. A Bíblia é um livro de muitas histórias lindas, de pessoas, seres humanos limitados, seres humanos com dor, seres humanos com problemas, né? E nós não estamos falando aqui de semideuses, dos Avengers, nós estamos falando de seres humanos normais, né? E que podem ter um processo de restauração de vida, que podem ter um processo de saída, né? Que podem ter um processo de... qualquer universitário, qualquer pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Junto com o Senhor. Sim, e é incrível a gente parar para olhar a narrativa bíblica como um todo.
E a gente sempre vê, né, mesmo Adão tendo caído, né, a gente vivê hoje uma realidade uma realidade de pecado, no mundo caído, a gente vê o cuidado de Deus com o seu povo, né, mesmo em meio a dor e sofrimento. Só que é muito bizarro se a gente for parar para pensar, né, porque a maioria das pessoas, principalmente não cristãos, eles não têm essa noção de mundo caído. Então, para eles é muito difícil pensar na soberania de Deus, mesmo em meio a dor e sofrimento. Então, é muito fácil haver aquele questionamento, né? Ah, mas se Deus é bom, se Deus é amoroso, por que que um parente meu morreu de câncer? Né? Sempre são a partir desses questionamentos. Ah, mas se Deus é bom, por que que existe fome na África? Né? São sempre esses argumentos. Só que a gente sempre se esquece de que nós estamos em um mundo caído, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é bem claro isso, né? Essa questão a Bíblia mesma fala, né? O mundo jaz no maligno, né? Nós estamos sem luz, né? E a gente sabe, por exemplo, que o processo de doença é quando parece que a luz vai se apagando de um lado, de outro, né? Seja fisicamente ou seja mentalmente. Então, quando você traz essa questão do pecado, e a gente sabe que quando Deus criou todas as coisas, ele colocou a eternidade no coração humano, Sim. E ele colocou um processo integral. Então, nós não nos conformamos. Veio o pecado depois e ele trouxe, sim, todas as doenças e trouxe todas as imperfeições, né? Mas a justiça e a inconformidade, ela fica no nosso coração. Então, nós não nos acostumamos, nós ficamos indignados com a injustiça, nós ficamos indignados com a dor, nós ficamos indignados com tudo isso, porque existe algo essencial em nós que Deus colocou lá no Éden, né? Deus colocou lá no início, que tem a ver com essa perfeição, com essa integralidade, com esse ser holístico mesmo, né? Então, quando a gente para pensar sobre esse processo de restauração, a Bíblia também vai falar do novo céu, da nova terra, do novo corpo, de uma nova existência, assim, com tudo que nós temos aqui, com a nossa experiência de vida aqui. Por isso que é importante a nossa experiência de vida aqui. Não dá para a gente apagar a história, mas dá para a gente trabalhar com ela e ressignificar as emoções associadas nessa história. Sim. Né? Então, eu acho que e é isso que Deus quer fazer. Deus quer mudar as nossas histórias. Deus quer existe a psicologia, existem outras formas de mudar a história das pessoas, né? Usando vida na vida, relacionamentos e etc. Isso traz mais saúde, né? Sim. Amém. Glória a Deus. Robin, o que você pensa disso? É exatamente isso que ela comentou sobre, principalmente o que fala em Apocalipse 21, né? Que fala sobre a Nova Jerusalém, sobre o novo céu. Tudo isso que a gente está vivendo é passageiro, né? A gente vai passar disso. A palavra de Deus fala que a gente vai receber novas vestes, a dor vai passar. Então, assim, por mais que a gente esteja vivendo uma dor muito profunda, e assim, quem já passou por problemas psicológicos sabe muito bem como que é. Algumas vezes a gente se encontra no fundo do poço, mas eu que fui uma pessoa que foi curada, né, de tudo isso, eu posso dizer assim que realmente a alegria do Senhor, ela vem e nos completa. Aquilo que Ele tem para a gente é muito maior, aquilo que ele preparou para a gente é muito maior. Então, assim, quando a gente olha para tudo que a gente tem vivido, para as dores, e coloca assim, Deus, eu não sei o que fazer, eu estou te entregando aqui nas tuas mãos, a nossa história é mudada. Foi assim comigo, eu creio que com as pessoas que vão assistir, talvez possam estar passando por alguma situação como essa. A gente pode até parecer até um clichê gospel, né, que a gente fala, né? Entrega nas mãos de Deus, mas realmente entrega. Quando a gente entende esse valor da entrega, quando a gente realmente entende o valor de colocar nas mãos de Deus, a gente acaba vendo que aquilo é sensacional, que a nossa vida realmente é mudada. Creio que todos nós aqui fomos transformados uma vez, mas eu, por uma experiência própria, posso dizer assim que
quando eu entreguei, quando eu falei assim, Deus, eu tô aqui no fundo do poço, tô aqui com uma tristeza profunda, e somente, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que o Senhor é o caminho, aquele que pode curar, então eu fui lá e decidi sarar, quando eu entreguei nas mãos dele. Uau, glória a Deus por isso, Robin. E quando você estava falando, eu lembrei de algo que o Bob Sorg, ele escreveu no livro Os Segredos do Lugar Secreto, e ele disse assim que o melhor lugar para se estar numa tempestade é no olho do furacão. Aí você pensa assim, cara, meu Deus do céu, como assim? Tipo, né? Tá tudo girando, como que você quer ficar no olho do furacão? Daí ele explica, ele diz assim, sabe por quê? Porque quando você está no olho do furacão, você só tem duas opções. Ou você olha para o lado e as coisas estão girando ao seu redor, tá tudo girando, ou você olha para cima, de onde vem o teu socorro. Então, eu acho que nessas situações, assim como você disse, houve uma decisão, né, de olhar para o Senhor e falar assim, Deus, eu estou te entregando, né, tudo que eu tenho, e está nas mãos do Senhor agora. Eu soltei, né, tá com o Senhor. E a gente pode ver um exemplo bíblico disso, que foi a mulher com fluxo de sangue, né? E em Marcos 5, a gente vê essa história dessa mulher com hemorragia, com fluxo de sangue, que ela não se conformou com a sua dor, né? Ela disse até, se eu apenas tocar a orla de suas vestes, eu ficarei curada, né? Falando a respeito de Jesus. Então, eu queria perguntar para a Dilane agora, por que muitas vezes a gente vê pessoas, então, botando band-aids aonde existe uma ferida profunda, né? E por que existem pessoas que escolhem viver uma vida acostumada com a sua dor, ao invés de realmente decidir sarar? Uhum. Eu acho que tem várias questões aí, né, João? Uma delas é que a pessoa, às vezes, não sabe o que fazer. Ela não tem essa noção do que fazer. Outras vezes, por falta realmente de iniciativa, né, de ir procurar, de sair do seu lugar. Quando eu estava falando da mulher com fluxo de sangue, eu também lembrei do texto lá que Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, né? Ele estava há 38 anos ali, parado naquele lugar, né, esperando que a água fosse agitada para que ele fosse curado. Quer dizer, ele sabia que ali tinha, ele foi até um lugar de cura, mas ele, na hora que Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Né? Ele contou várias coisas, ele perguntou, ele falou outras coisas, mas ele não respondeu a pergunta de Jesus. Né? Então, esse se colocar mesmo que o Robin falou, né? Se colocar num lugar, depositar, entregar, isso exige confiança, sabe? Então, quando eu me coloco num percurso de cura, né? E que muitas vezes é um processo que Deus quer fazer, né? Eu quero falar de novo, né? Não existe nenhuma prepotência e nenhuma, acho que ambição, prepotência e tal, no sentido de que os médicos, os psicólogos, as pessoas são usadas por Deus, pastores e tudo mais, são usados por Deus como veículos, como instrumentos disso tudo. Mas, se nós não aprendermos a depender e a depositar, a entregar, né, a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento nas mãos de Deus e disser, responder a pergunta, queres ser curado? Essa pergunta, ela está aí todos os dias em volta de você, em volta de mim. Queres ser curado? Porque todos nós estamos num processo de cura. Sim. Não é só quem tem câncer, não é só quem tem doenças maiores aí, que a gente elege quais são elas, dependendo do tempo, né? O coronavírus agora está passando, mas queres ser curado da tua ansiedade que ficou aí, da pandemia de ansiedade que ficou aí? Queres ser curado do teu medo, do teu pânico, de tudo, que agora as pessoas têm uma agorafobia que não querem mais sair de casa, não querem mais fazer nada, não querem mais não sei o quê. Então, queres ser curado, né? Eu acho que a mulher com fluxo de sangue, ela estava muito insatisfeita com a condição dela. Imaginem a situação, né? Imagine a situação, uma situação horrível, e que tem nos nossos dias até hoje. Mas as pessoas, elas vão levando, elas vão aguentando aquilo, sabe? E às vezes elas não conhecem como buscar ajuda e aonde buscar ajuda. E eu gosto do texto bíblico que vai dizer que está mais perto, está perto, né? Então, próximo. Então,
às vezes, uma oração de distância. Uhum. Às vezes, Deus quer usar pessoas, então tem que buscar relacionamentos, buscar pessoas que possam ajudar, né? Não sei se eu respondi, acho que é por aí. Não, respondeu sim. Agora eu quero ouvir o Robin. O que você acha disso, Robin? Sim, complementando também né, tudo que foi falado, é exatamente isso. Na verdade, algumas vezes as pessoas não sabem aonde procurar, mas também não sabem, não querem ser curado. Eu lembro de um pastor, de uma ministração um pastor que eu gosto muito, e eu vi uma ministração que ele falou assim, que tinha uma pessoa que ela guardou uma carteirinha de miserabilidade, acho que ganha em algumas cidades, você acaba ganhando umas carteirinhas, daí você ganha alguns benefícios, você paga menos, né, as coisas, enfim. Só que essa pessoa, ela conquistou mais coisas, tem uma vida melhor, só que ela guardou aquela carteirinha para quê? Para que toda pessoa que chegasse na casa dela, ela pegasse e mostrasse para alguém. Olha como que eu fui, olha como que eu vivi. E, sabe, só que isso que na vida de um cristão eu não entendo, porque assim, a gente já foi salvo, Jesus já morreu pelos nossos pecados, a gente já passou a tudo aquilo que a gente merecia, a gente já não vai receber. Só que ainda a gente recebe, eu me coloco também, porque algumas vezes tem dias que a gente já está um pouco mais sensitivo, está mais sensível, né, e acaba falando coisas assim, né, se colocando como vítima. Mas sempre quando acontece comigo dessas situações de me colocar como vítima, Deus ele vem e me mostra a obra da cruz, ele fala assim, filho, eu já fiz por você. E assim, talvez você que possa estar assistindo essa live, você possa também estar se colocando nisso, se colocando como vítima em algumas situações. E eu não estou aqui para poder apontar para você, falando que você não deve, você pode estar vivendo coisas, né, enfim, muito horríveis, muito, né, tensas. Eu não estou diminuindo o seu problema, mas o que eu quero dizer para você é que tem solução. Tem solução. Na empresa onde eu trabalho, existe uns treinamentos que a gente faz e um deles fala sobre problema e preocupação. Qual que é a diferença do problema e da preocupação? A preocupação pode ser um problema que pode vir a acontecer, mas ele não é um problema. Então, você só está se preocupando antes. Né? Isso, geralmente, é o que gera a ansiedade nas pessoas. Preocupação, vai vencer aquele boleto tal, X, no dia tal. Tá, ele pode vencer, mas você pode ter o dinheiro. É uma preocupação e ainda não aconteceu. Já o problema, existe 2 problemas. Nossa, Rob, existe somente 2 problemas? Não, existe somente 2 problemas. Aquele que já está resolvido e aquele que tem solução. O que está resolvido, a gente vai ter que aprender a conviver com ele. Assim como foi, por exemplo, na época que a gente teve que, né, ficar em casa, né, enfim, era um problema que não tinha muito que a gente fazer, a gente teve que ficar, então estava praticamente que a gente teve que conviver com isso. Mas já o problema que não está resolvido, a gente vai achar meios para poder corrigir, para a gente poder resolver. Então, quando a gente pensa dessa forma, não é uma forma singular de pensar simplificando, mas se torna um pouco mais fácil realmente. Quando a gente coloca essa mentalidade que Jesus ele está no meio de tudo e que quando a gente tira essa preocupação, porque o que nos trava muitas vezes são as preocupações. A gente fica assim, meu Deus, vai acontecer tal coisa, mas calma, ainda não aconteceu, ainda existe um processo, ainda tem solução, sabe? Uma frase que eu gosto muito também é aonde a gente coloca ponto final, Jesus sempre vai lá e coloca uma vírgula pra gente. Então, se você tem passado por problemas, assim como eu, por muitas vezes coloquei pontos, eu quero dizer para você, Deus ele está colocando vírgulas aí onde você está colocando ponto. Onde você pensou que acabou, Deus ele pode colocar uma nova história na sua vida. Amém, glória a Deus. Eu acho falar uma coisinha, João. Pode falar, por favor. Só a questão do Robin ali, né? Eu acho que muito legal, Robin, tudo que você disse, assim, e essas peças que a nossa mente nos prega, sabe? A nossa mente mente muito, e as nossas emoções também, né? Então, essa inteligência emocional, inteligência espiritual também, eu preciso ter isso sempre à minha disposição, eu preciso aprender a flexibilizar na minha vida, ter uma emoção mais fluida, uma emoção mais controlada, né? E a Bíblia vai falar daí sobre o controle do Espírito Santo, né? Sobre a nossa vida, mas é uma busca, é um processo, né?
Esses pensamentos que às vezes vão dizer lá para a pessoa não sair da dor, não sair do sofrimento, né? Eu não posso, eu não consigo, é um sentimento de incapacitação, sabe? Eu não tenho ajuda, não tem solução para minha história. As pessoas, né? Eu estudei muito sobre trauma, então as pessoas, os processos traumáticos, elas param, elas congelam. Existe não vai para frente, a vida não vai para frente, fica estagnado ali. Então, essa busca pelas partes que ficaram na história, as pessoas têm uma saudade, muitas vezes, dessas partes para que elas possam continuar a viver, né? E buscar essa ressignificação, então. Então, quando a gente para pensar que os pensamentos e as nossas emoções, eu sempre preciso questioná-los, eu sempre preciso estar ali... Daí a gente lembra lá do texto, né, bíblico também, que vai falar pela renovação da vossa mente, né, para que conheceis tudo, né, o outro texto de Filipenses que vai falar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, essa renovação da mente, essa transformação da mente, é algo que precisa existir para que realmente eu possa decidir sarar, decidir mudar, sair da dor, sair dessa miserabilidade, essa vitimização, desse ganho secundário que muitas vezes a doença me traz. Uau! Meu Deus, eu estou sendo muito edificado aqui por essa conversa. E entrando um pouco nesse ponto, né, do novo de Deus que o Robin comentou no início, a gente vê um texto lá em Isaías 43, a partir do versículo 18, que diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então aqui a gente vê o Senhor abrindo caminho no deserto, mesmo onde não tinha solução. Mas ele diz: esqueçam das coisas que ficaram no passado. Então, até mesmo no devocional, o Robin, ele traz, né? Ele diz tem um tópico que diz assim: não volte aos velhos hábitos, né? Então, eu quero te perguntar, Robin, qual que é a importância do novo de Deus para que a gente seja sarado? Então, isso aí é muito importante. Eu peguei um dos textos original, né, dessa ministração, dessa pregação, eu falei sobre Pedro. E Pedro, ele era um hábil pescador, né? Ele era uma pessoa sabia pescar muito bem. Quando Jesus veio, ele fez parte do ministério de Jesus, fez parte de todo aquele movimento que Jesus tinha feito. No entanto, quando Jesus se foi, o que ele fez? Ele voltou a pescar. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. E muitas vezes a gente, por pensar, poxa, aconteceu uma situação que a pessoa andava com Cristo e, enfim, se afastou da igreja, e ela vai querer fazer as coisas que ela fazia antes. E o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu. Ele não era a mesma pessoa, ele não tinha a mesma habilidade, ele não tinha... Então, assim, quando a gente entende e isso eu falo para as dores da nossa vida, que a gente deve esquecer aquilo que aconteceu no passado, as dores, aqueles problemas que a gente tinha, e também as glórias que a gente viveu. Porque sempre Deus tem algo novo para a gente. Eu, algumas semanas atrás, né, recebi uma palavra que falava sobre isso. Muitas vezes a gente está ainda com uns troféus, aquilo que a gente ganhou no passado, e não consegue, pega uma fotinho, veja isso aqui, uma pessoa tal me honrou, isso aqui aconteceu num culto tal, e vai mostrando aquilo, e aquilo fica como, de certa forma, acaba virando uma dor, porque ela não está no presente, ela está lá naquele passado. Né? E a gente sabe que hoje as principais doenças psicológicas são isso, ou pessoas que vivem excessivamente no passado, ou pessoas que vivem excessivamente no futuro. Né? A depressão, basicamente, né, uma boa parte dela é uma vivência do passado. Né? A gente pega um exemplo aí bem, bem clássico. Né? Por que as pessoas queriam tanto, né, que a TV Globinho voltasse a ir passar na TV? Porque era uma fase da infância minha, de muitas pessoas, que foi muito boa. Só que não vai voltar. Mesmo que volte ali na TV, você vai sentar, você já não tem a mesma vida ali. Foi um tempo de glória que você precisa mudar, uma estação que você vai precisar passar.
Então, até dos processos que eu coloquei aqui para decidir sarar, um deles era para que a gente decidir sarar, primeiro a gente tem que saber que a gente tem essa dor, e o outro, para que a gente seja curado, a gente tem que entender que muitas coisas vão mudar, vão passar. Então, o novo de Deus sempre é melhor. A gente pensa que Deus ele já fez tudo, mas ele sempre tem algo novo. Até mesmo se a pessoa tiver lá 80, 89 anos da vida dela, ela ainda pode viver coisas mais profundas com Deus. Então, eu creio que o novo de Deus ele é importante por isso, porque ele é novo. Uhum. Ele é algo que a gente não vai experimentar, não experimentou ainda, né? Até mesmo algo tão novo que a gente não experimentou ainda é a Nova Jerusalém, é a vinda de Cristo, é aquele novo momento. Então, até mesmo quando se a gente morrer e ele não voltar ainda, né? E depois a gente for com ele, ainda existe um novo, né? Sim. Imagina, então, o quão importante é esse novo na vida para aquelas pessoas que decidem, sabe? E vai muito mais a fundo aquilo que você falou, é tirar o band-aid e ir lá naquela ferida, naquela, né, machucadura, ir lá e você realmente colocar os pontos, realmente você costurar aquilo e deixar com que a tua pele, aquela parte onde foi ferida, seja restaurada. Sim, glória a Deus por isso. Dilane, o que você pensa disso? Eu acho que tem tudo a ver, né, Robin, essa questão de você não curar só superficialmente, né, e vir a cura de dentro para fora, né, algo que seja um processo que realmente seja duradouro, né, ninguém quer só deixar o band-aidinho ali, né, porque aquilo pode causar uma infecção, uma coisa pior e tal, não sei o quê. Então, às vezes, precisa ser exprimido, gente, mas com cuidado, sabe, para não retraumatizar a situação, né? Então, existe como fazer isso, existe saída para isso. É isso, essa palavra de esperança que eu quero deixar aqui. Existe saída, existe condição para fazer um processo desse sem retraumas, né? Então, quando o Rob falou ali, por exemplo, se a pessoa que só vive no passado, né? A gente costuma dizer dentro da psicologia que se o passado ele está no presente, ele não é passado. Tá? Então, se você está o tempo inteiro lembrando, e aquilo faz mais parte o passado faz mais parte do teu presente, aquilo não é mais passado, é presente. Você continua tentando resolver algo que ficou lá para trás, que na história ficou lá para trás. Mas a emoção e as memórias e tudo que está ali no teu cérebro e na tua mente está associado. Então, você não tem como ir para o futuro. Né? Então, muitas vezes eu preciso resolver o que está no meu presente, né? Então, eu digo, ok, ninguém vai ficar fazendo arqueologia da sua vida, né? Mas se o passado está no presente, a gente pode resolver, né? Então, isso que está aqui no teu sistema, que vem muitas vezes dessa história, desse inconsciente e tudo mais, a gente vai resolver, a gente vai trabalhar para que você possa ter um futuro, criando no presente um futuro com mais qualidade, né? Então, não só a nível de sarar nas emoções e na mente, mas no corpo também. A gente tem que entender que há uma integralidade das coisas. Eu recebo muitas pessoas, por exemplo, que vêm com dor de estômagos crônicas, dor, enxaqueca, problemas intestinais, questões físicas, psicossomáticas, né? Eles já têm tudo quanto é médico, tudo quanto é coisa e tal, e daí não encontram a solução, a saída. Então, a gente chama, dentro da psicologia, isso de doenças psicossomáticas. Então, quando você começa a entender o caminho daquele adoecimento do corpo, a gente entende que existem órgãos de choque, né? Esses órgãos de choque, eles estão... É como se o teu sistema nervoso está estressado, e os órgãos de choque são os órgãos que mais acumulam essa carga, né? Então, eles vão adoecer. Então, muitas vezes, aquela doença física, ela tem um fundo naquilo que você não resolveu lá atrás, tá? E as pessoas, às vezes, têm medo de falar sobre isso, de mexer nisso e tudo mais, porque tem medo do retrauma, né? Então, a gente o que eu quero trazer nesse momento é justamente isso, essa novidade que Deus nos dá, ela é a misericórdia dele a cada manhã. Quando eu acordo de manhã cedo e eu puxo o meu ar,
sabe, a gente respira mais de 20 mil vezes por dia. Quantas vezes eu presto atenção na minha respiração? Quantas vezes eu presto atenção como eu estou respirando? Nós, dentro do estresse, dentro dos enfrentamentos, das nossas angústias de resolver problemas e pagar contas e tudo mais, a gente começa a respirar só toraxicamente, tá? A nível bem superficial. E isso traz um adoecimento também, porque eu não respiro a nível de corpo inteiro. As células acabam não recebendo todo o ar, todo o oxigênio que precisam, e etc. Então, é um encadeamento, né? A etiologia vai nos ajudar com isso. É um encadeamento de respostas que a psicologia, que o psicológico traz junto com o biológico. E como Deus vai intervir dentro disso? Quando eu começo a ter consciência de que, na natureza, de que Deus criou as coisas para a glória dele, mas para a nossa contemplação. E que os céus e o firmamento manifestam a glória dele, estão aí para a gente olhar, para a gente escutar o passarinho cantar, a formiguinha carregar uma folhinha, os tons de verde de Curitiba, que são lindos, sabe? Só que a gente não levanta os olhos para ver. A gente só vê cimento, a gente só vê problema, a gente só vê dor, a gente só vê angústia. Então, esse novo que Deus nos dá, ele está aí. Há um passo de a gente olhar para ele, da gente entrar em contato. A palavra contato é uma coisa impressionante. O contato com a natureza, o contato com as pessoas, com as pessoas que eu preciso, que vão me ajudar, o contato com o amor, o contato com o vínculo, com a coragem para enfrentar os problemas e o medo, né? E o contato, principalmente, fundamentalmente, com Deus. Então, reconectar esse contato, né? Uau, não, glória a Deus. E eu achei muito interessante o que vocês dois trouxeram, porque isso me fez lembrar de algo, da poda do Senhor, né? Com os galhos que ele quer que frutifique. Então, muitas vezes, a gente pode ver a poda como algo que é doloroso, né? A gente está lá, a árvore está firme, está ali produzindo seus frutos, e aí quando ela vem e é podada, há essa dor, né? Ocorre essa quebra, mas é pensando na frutificação, né? E mal ela sabe o quão bom aquilo vai ser lá na frente. Então, muitas vezes, quando a gente está acostumado com a própria dor, né, a gente está acariciando a nossa ferida, mas aí o Senhor vem e diz assim: eu tenho novidade, né? Eu quero que você frutifique. Então, para isso, eu preciso cortar, para que você venha continuar frutificando. Então, eu acho muito lindo como Jesus traz isso, né? Até mesmo em João 15, né? Que ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, e a gente tem que considerar grande motivo de alegria o fato de ser podado, né? A gente vai ver lá em Hebreus que o autor de Hebreus fala que o Senhor, o Pai, ele disciplina o filho que ama, né? Então a gente deve olhar como um privilégio de ser podado, né? E muitas vezes o novo vai causar um certo desconforto, vai causar uma certa dor, mas é pensando lá na frente, no que ele vai gerar, né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Eu acho que nessa poda pode vir a planta, ela tem mais seiva, ela consegue ter mais fluidez, né? Dentro dessa os canais e tudo mais traz mais vida, sabe? Sim. Então, essas podas das partes secas, né? A planta pode puxar mais os nutrientes da terra e se alimentar de forma melhor. Então, nós temos que, sim, isso é uma questão de discernimento e sabedoria, né? Mas eu preciso entender que nessas podas, nesses momentos de provação, de tribulação, de enfrentamento, que a gente não gosta, é ruim, né? E eu posso dizer, eu não estou gostando disso aqui, tá ruim para mim, tô com dor, poxa, sabe? E a gente vê muitos na Bíblia falando sobre essas dores, sobre as lamentações, né? E os processos, mas Deus trazia a presença dele. Então, ele tinha um propósito com aquilo que ele estava fazendo. Ele tinha uma missão com aquilo que ele estava fazendo.
Deus nos abençoa para que nós sejamos bênção. Deus não vai nos abençoar se não for para nós não sermos bênção. Isso está lá na bênção de Abraão, né? Para que você seja bênção a todas as nações. Então, não me diga dessa história que me abençoe, me abençoe, me abençoe só, e para aqui. Parece uma represa daí, né? O negócio vai sair por cima. Ou eu vou me tornar aquele cristão, aquele crente de banco de igreja, aonde eu só fico enorme. Só né? retém. Só retenho. Eu tenho que ser abençoado para abençoar aonde eu estiver, na engenharia, na medicina, na administração, na psicologia, gente, em qualquer lugar, em qualquer tipo de profissão. Hoje, existe uma outra coisa, não sei se vocês estão tendo contato com isso, negócios como missões. Você ser um missionário através do teu negócio, né? Aonde você estiver, sabe? Com o objetivo de indo por todo mundo pregar o evangelho. Não é deixando de ser quem você é ou dos teus dons, dos teus talentos, das tuas aptidões, habilidades, mas é indo, sendo, fazendo, né? E nessa intenção eu posso sim falar de Jesus em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, porque eu posso ser bênção em todos os lugares. Sim. Se você quiser ser um missionário lá na China ou, né, não sei agora, na Rússia, aonde você quiser, né, você pode ajudar na reconstrução de um país, você pode ajudar a parte humanitária dentro de uma reconstrução agora dos refugiados da própria Ucrânia e todos os países em volta ali que vão sofrer e que estão sofrendo já, né, as questões que estão acontecendo. Então, assim, ser bênção, sabe? E dessa forma, a gente se torna um canal, né, de bênção mesmo, né? Até algo que eu acho que vai ser muito legal, que a gente vai conseguir encaixar as coisas aqui, é que cada um de nós passou por algo e foi curado, né? E nós nos tornamos canais de bênção da parte de Deus para que as outras pessoas tenham acesso a essa cura. Então a gente vai ler lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 4, que Paulo disse assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Isso eu acho incrível. Assim como o Rodolfo Abrantes, ele canta, né, naquela música, que das minhas feridas saia poder para curar. Então, só que ao mesmo tempo, a gente sabe então que todos nós temos algo a contribuir para a cura das outras pessoas. Só que a gente também não pode querer roubar o papel de Deus na parte de sarar as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente não pode dar uma de psicólogo de plantão. Então, eu queria saber, Dilane, como que a gente faz para ter esse equilíbrio de saber o que fazer em relação à tribulação do outro, que a gente pode consolar, mas, ao mesmo tempo, não dar uma de Deus, não roubar o papel de Deus, e, ao mesmo tempo, não dar uma de psicólogo de plantão? Primeiro, né, João? Roubar o papel de Deus tá difícil, hein? Quem sou eu para roubar o papel somos de Deus? Nós? Né? Quem sou eu na fila do pão aí? Não, sabe? Deus é Deus e a saúde vem dele. A saúde vem dele, a vida vem dele. Eu não posso produzir coisa nenhuma. Eu posso dobrar meu joelho e orar. Eu posso fazer o meu melhor, usar técnica, fazer um monte de coisa e tal, e estar ali presente, estar ali inteira, trabalhando, fazendo de tudo para que aquele processo aconteça. Agora, quem sou eu para trazer a saúde? Sim. Quem sou eu para trazer a cura para uma pessoa? Eu preciso pedir, eu preciso interceder, eu preciso falar com esse que é o dono da vida. Ele tem. Então, sim, né? Outra questão que você falou ali, não ser um psicólogo de plantão. Gente, será que não existe terapia tomando um café com amigo?
né? Ou tomando um suco gostoso, eu conversando com meu amigo que eu não vejo faz tempo, por causa dessa pandemia, não sei o quê. Gente, isso é saúde, isso é bênção, isso é coisa boa, isso é compartilhamento. A Bíblia diz para a gente levar as cargas uns dos outros, compartilhar o sofrimento. E nisso tem restauração, sim. Orar uns pelos outros, para que haja cura. Então, tudo isso está aí à disposição, né? Agora, sim, não vá para o Google e procure lá uma técnica da psicologia para você colocar ali e fazer o negócio, pode pirlim-pim-pim acontecer. Gente, isso não existe. Existe sim um tratamento, existe sim um processo, existe sim uma restauração, sim, com coisas muito boas para acontecer dentro de um processo psicoterapêutico, por exemplo. Então, ser um psicólogo de plantão, lógico, a psicologia está à disposição, você pode ler isso na internet, um monte de coisa, fazer um diagnóstico ali, 5 pontos, eu estou aqui com 5 pontos que eu tenho depressão. Isso você pode fazer, mas tratar, né? Ninguém vai dizer para você, com essa pílulazinha ou com isso aqui, você vai ser curado em 5 minutos, 10 minutos. Não. Existe um processo de aprendizagem, muitas vezes. Sabe? Trabalhar com as memórias, trabalhar com as emoções, aprender um autocontrole emocional e uma habilidade mais das minhas emoções e dessas questões, esse é um processo, processo de aprendizado. Como eu vou para a escola, como eu vou em qualquer, né? Eu aprendo. Então, eu aprendo sobre mim mesmo, sobre um autoconhecimento, uma autorregulação do meu sistema nervoso também. Tá? Então, acho que você pode ser bênção como amigo, como companheiro, como colega, né? Em todos os momentos. Uau. Seja, faça. Amém. Rob, o que você pensa disso? Então, nas fases, né, dessa decisão da gente sarar, eu coloquei o último, né, cuide dos meus cordeiros, né? Na verdade, Jesus, ele fala sobre isso, né, que a gente deve cuidar das pessoas, né, de uma forma assim, onde a gente caminhe, mas eu não sou líder, eu não sou uma pessoa que foi colocado num cargo de liderança, mas você é um cristão, você recebeu uma nova vida, você recebeu algo de Deus. E uma das coisas que Deus sempre me ministrou, principalmente no meu processo de cura, foi exatamente isso. Eu precisava muitas vezes de um abraço, precisava muitas vezes de um aconchego diferente ali. Eu mesmo ia atrás, eu ia lá, abraçava as pessoas, eu ia lá e distribuía isso. E essa questão do café, que a Dilane comentou, eu sou uma pessoa que ama ter, minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu amo ter tempo com tomar café com a galera. Muitas pessoas que até mesmo vão ver, eu creio que alguns amigos vão confirmar isso. Eu gosto muito de mandar mensagem, vamos tomar um café hoje, vamos ali numa cafeteria tal que eu conheci. E realmente isso é um cuidado, sabe? O discipulado é um cuidado. Então, quando a gente cuida dos outros, a gente está semeando, né? E aquela questão da regra de ouro, aquela questão da regra bíblica, aquilo que a gente vai semear, aquilo que a gente vai colher. Eu preciso disso, eu preciso de mais atenção, então vou lá naquela pessoa que está com muito menos, está com pouca atenção, ela precisa de ter um contato maior, vai lá e dá atenção para ela. Eu preciso muitas vezes de palavras que me afirmem, palavras que me ajudem, vai lá, afirma uma pessoa, fala como ela é incrível, e é isso, sabe? Uma das coisas que eu, até mesmo em algumas lives anteriores que a gente teve, eu falei, mas isso basicamente é viver do valor da nossa semente. A semente é algo que a gente não consegue mensurar, porque a gente não sabe quanto que vai dar numa árvore. A gente só planta, a gente não está calculando que vai dar 100 frutos, vai dar 50, vai dar 1000. Não, a gente somente está plantando aquilo. Então, realmente, quando a gente cuida das outras pessoas, mesmo a gente num processo de dor, a gente começa a decidir sarar. Porque, assim, não vai existir dias bons, né? Dias, assim, que a gente possa falar, poxa, hoje é um dia que tá maravilhoso, vou poder cuidar de todo mundo, minha vida, não. A vida, conforme a gente vai vivendo, vai ser assim. A gente vai ter dias difíceis,
dias um pouco menos difíceis, e assim a gente vai indo. Mas quando a gente entende esse processo, que a cura também vem pelo cuidar das outras pessoas, se torna muito mais fácil. Existe uma frase de um amigo que foi líder meu, e algo que eu acho muito relevante, que muitas vezes as lágrimas de hoje serão chuva no deserto de alguém amanhã. Hoje eu consigo conversar, claro, obviamente não entrando nesse âmbito psicológico, da psicologia, né? Mas assim, consigo conversar com pessoas que estão passando por depressão, por ansiedade, porque eu vivi isso no passado. As minhas lágrimas do passado estão sendo chuva no deserto de muita gente hoje. Então, assim, como a Adilane colocou, assim, muitas das vezes, essa conversa, esse tempo que a gente tem de qualidade, é uma forma da gente decidir sarar e também ajudar as outras pessoas a serem saradas. Então, pegando em primeira pessoa, decidir sarar, quando a gente cuida das outras pessoas, a gente está se curando. E quando a gente também, na terceira pessoa ali, cuida das outras pessoas, a gente está ajudando aquela pessoa a ser curada. Então, sim, esse terceiro ponto que eu coloquei até nessa ministração, nessa palavra aí, cuidar das outras pessoas, faz um processo da decisão de sarar. Mesmo com a dor, a gente decide ir lá cuidar. E vamos um pouquinho mais a fundo, né, Robin? O que Jesus disse, né? Que aquele que me ama tem que dar a vida pelos seus irmãos. Sim, Né? exatamente. A gente está falando de dar a vida, né? Não somente de abraçar, de cuidar, que são coisas extremamente importantes, mas é dar a vida por esses irmãos. Pode dizer, Edilane. Nós somos cristãos. Cristãos significa pequenos cristos, né? Muitas vezes eu não posso falar, abrir a Bíblia, falar do Evangelho, mas eu posso levar o meu abraço, eu posso levar a minha voz, a minha mão, o meu pé, eu posso exercer uma função que Jesus exerceria. Sim. Eu posso ser, em último caso, eu posso falar, né? Muitas vezes eu não tenho condições para falar, mas eu posso, a presença de Jesus junto, né? E essa presença do Espírito Santo junto faz uma diferença tremenda. Então, nós somos o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo não só dentro de uma igreja, mas na sociedade. Fazendo, levando a luz e o sal da terra para todo mundo, para quem precisa. Não é só para os nossos, não é só para quem senta do lado do meu banco aqui na igreja. Não é isso, gente. Né? É para todo mundo, é para o pessoal da faculdade, os diferentes de mim, mas que também são iguais a mim com os seus sofrimentos e as suas angústias. Sim. Então, nessas questões, eu preciso ser, sim, os braços e a voz e o corpo, né? Sim. Para que, sim, as pessoas possam ser curadas, saradas. Uau. Não, eu achei interessante que você já respondeu a última pergunta, né? Sem saber. A pergunta era a seguinte: como nós cristãos conseguimos ser canais de Deus para que os universitários possam ter suas feridas saradas? Então você já respondeu. Você falou aqui para a gente, né? De como cristãos nós somos parte de um corpo e nós temos funções diferentes, mas com um único objetivo, né? Que é fazer parte do que Jesus está fazendo. Ele é o cabeça, ele está encabeçando essa missão e a gente precisa ser suporte nas universidades, né? Então, já que você respondeu, Dilane, eu vou perguntar uma outra coisa, então, agora por último. Eu queria que você deixasse esse espaço aberto para um breve minutinho para cada um, para vocês poderem estar dando uma mensagem aos universitários a respeito disso tudo que a gente falou. Queria começar com o Robin, por favor. Então, até respondendo um pouco da outra pergunta, como a gente deve ser, a gente é a Bíblia que o mundo vai ler, né? Então, muitas vezes as pessoas não vão para a igreja, e isso é até mesmo no nosso grupo, uma coisa que eu falava muito lá nos intervalos, falo, gente, muitos dos seus amigos não vão vir aqui, não vão vir se reunir com a gente, cantar louvor, fazer as coisas que a gente faz. Você vai ser a resposta, né? E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que talvez estejam passando por um momento de transição, de cura, de tudo, é entender tudo isso que a gente falou sobre o novo, sobre entregar nas mãos de Deus e saiba que Deus ele quer te curar. Ele quer que você seja curado, ele quer que você seja transformado, ele quer que você tenha uma vida nova. Mas a palavra de Deus fala que
ele está à porta e bate. E todo aquele que abrir, ele vai entrar e sair. A chave é do lado de dentro. Então, se você quer, até mesmo nessa live, até mesmo em outros momentos, abra a porta. Somente você pode abrir a porta. Jesus, ele não quer entrar pela janela, não quer entrar pelos fundos, não. Ele quer entrar pela porta da frente. Então, por mais difícil que seja, abra essa porta. Por mais difícil que seja, por mais doloroso, talvez tirar toda a bagunça seja complicado, mas é necessário, porque a casa só se torna limpa quando a gente coloca as coisas nos lugares. Então, lembre-se, a porta é você que abre. Uau, glória a Deus. Dilane, qual que é a sua mensagem para esses universitários? Eu acho que no meio universitário é um meio de muita vida, sabe? De muitas emoções, de muitas ideias, de muitos pensamentos, e tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Então, sim, a palavra de esperança, né? Ela está arraigada na fé, né? Se eu tenho fé, se eu busco, né, o dono da vida, o dono da saúde, o dono da minha existência, né, o dono do sentido da vida, eu posso buscar nele um propósito e um sentido maior, tá? Para todas as coisas que eu estou passando, até a doença. A doença, às vezes, é um caminho para eu chegar num propósito maior da vida, ou num sentido maior para a minha existência. Então, busque, pergunte para o Senhor. E busque, sim, essa renovação da mente, renovação da esperança, para que você possa ser curado. Quer ser curado? Né? Eu Amém. acho que é isso que eu tenho que responder. Amém. Gente, que bate-papo abençoador. Eu fui muito edificado e tenho certeza que quem está nos ouvindo, seja pela rádio, pelo YouTube, com certeza está sendo edificado também. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença do Robin, que já é um conhecido aqui da casa, da Dilane também. Meu Deus, foi muito bom tê-los aqui para esse bate-papo. E a gente se vê, então, na próxima semana, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui no próximo Conexão Universitária. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.